Meus amigos, quem estiver com uma Bíblia em mãos, eu quero convidá-los aqui. Bom dia, Brunão. Bom dia, Marcele. Coisa boa. Tá chegando com a gente aqui pelo Insta. Que bom. Queria convidá-los aqui a 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, no capítulo 2, a gente vai ler os primeiros versículos. É uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui com vocês nessa manhã de domingo, hoje, simbolizando o dia da ressurreição de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo, muito provavelmente lá da cidade de Éfeso, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele entra nesse capítulo dizendo o seguinte: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meus amigos, eu creio que aqui nessa parte seja interessante, relativo àquilo que Paulo, diante de tantas coisas escritas nesse livro, tão diversificado nas suas temáticas e nos seus caminhos de reflexão, essa colocação que Paulo aponta relativo àquilo que se resumiu na sua abordagem de interação junto aos coríntios. Isso porque, sendo eles de um povo cuja cultura era voltada para a filosofia e para o campo do pensamento humano, questionando e perscrutando as mais diversas formas e maneiras de experiência, da experiência humana na vida, tanto quanto, inclusive, a relativização já naquela época das divindades, todas elas submetidas ao crivo do pensar humano. Paulo, ele mesmo em meio a essa nova característica e a esse novo momento do pensamento humano, ele se faz presente junto aos coríntios, apenas fazendo saber a Jesus Cristo e esse crucificado. Ora, isso hoje para a gente não é uma novidade, e talvez esse seja o X da questão. Talvez esse seja o grande problema. O fato disso já não nos ser uma novidade. Logo, ouvir esse tipo de colocação não nos soa estranho. Agora, Paulo enfatizar o poder de messianato justamente para um homem cuja trajetória o conduziu à morte e à morte de cruz, que era uma sentença associada no imaginário coletivo à maldição, à derrota,
Sim, então Paulo, naquilo que ele apregoa e enuncia, né, a vinda do Messias e do grande realizador dos propósitos de Deus, como sendo aquele que viveu e morreu morte de cruz, isso era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Mas era nisso que consistia a mensagem de Paulo. Era isso que orquestrava, e a partir disso, por intermédio do qual se derivavam as reflexões de Paulo, de que o enviado de Deus morreu, e morreu a experiência que estava mais atrelada à ideia, àquela ideia que na sua concepção mais tipificava os horrores do que a morte poderia representar no imaginário humano. Hoje, boa parte da cultura coletiva que nos rodeia já foi desmantelado essa ideia da morte, né? Da sentença de morte como corretivo, né? Como forma de correção. Todavia, hoje nós temos outros elementos, outras figuras que podem, em equivalência, se aproximar daquilo que a cruz, na época, poderia representar em termos de morte. Hoje nós temos a velhice, hoje nós temos o câncer, hoje nós temos certas doenças degenerativas, algumas delas contornadas, e que com o passar do tempo elas vão sendo cada vez mais contornadas, mas o estigma ainda acaba permanecendo sobre a ideia que a enfermidade desencadeia no imaginário da pessoa. Então nós temos doenças degenerativas, nós temos o Parkinson, nós temos o Alzheimer, nós temos inúmeros padecimentos que configuram como um verdadeiro corredor da morte para quem por eles passa. Hoje, não menos, a Covid-19, ela tem exercido esse poder do Calvário, no modo como ela tem sido enunciada, no modo como ela tem sido propalada. Se nós formos seguir nessa esteira, não são apenas enfermidades que desencadeiam e fertilizam na imaginação de quem vive os piores cenários de morte. Para uns, os cenários de morte, eles são desdobrados pela perda do emprego. Pela perda do emprego. Isso para uns chega a ser demasiadamente chocante, ao ponto de a gente ouvir histórias de pessoas que, uma vez tendo nem sido mandadas embora, mas elas tendo sido apenas ameaçadas ou tendo passado por um susto, o camarada ele vai lá e matou a esposa, matou o filho e depois se suicidou. E a empresa na qual ele trabalhava ainda emitiu uma nota de surpresa em relação à reação do sujeito. O que depois
acaba se desdobrando na direção de ter sido um surto impetuoso, patrocinado por uma insegurança devastadora, pelo modo como o sujeito se sentiu ameaçado, e aquilo impeliu ele para o colapso. Colapso. Essa é a palavra. Existem muitos governos, muitos impérios procuraram produzir a ideia do colapso, a sofisticação e o incrementamento da ideia de morte, para que pela via do imaginário coletivo pudesse controlar o comportamento das pessoas. E era por isso que sentenças de mortes eram feitas de maneira pública, e os agonizantes passavam dias pendurados no seu próprio local de sentença, como forma de exibir e criar um forte impacto de impressão nos observadores externos, para com isso disseminar o medo e pelo medo deixar o coletivo suscetível a um maior controle e orquestração. Impérios exploraram isso demasiadamente. O Império Romano nem se fala. E isso, pelo modo como a coisa era feita, isso disseminava desespero e medos horrendos em todas as direções. E por isso você vê Jesus, o Cristo, ter esse enfrentamento interno na direção das camadas mais densas daquilo que era insuflado no imaginário humano acerca do que representaria desespero, tormenta e morte. E ele corajosamente, ele vai passando por esse caminho, ele vai se desdobrando por esses corredores fúnebres, lúgubres da escuridão, do imaginário humano, e seguindo na direção da morte, passando pelos abismos mais profundos daquilo que deixaria tudo em nós arrepiados, em termos do que seja o morrer para além da morte em si. Porque a vitória de Jesus é mais do que sobre a morte em si. É sobre o morrer que provoca dilaceramentos na nossa imaginação. E isso se faz momentos antes da própria concretização da morte em si. E é essa a vitória do Cristo. Portanto, não bastou a humanidade ter superado os sentenciamentos públicos de morte, que o imaginário divorciado dessa graça, ele é capaz de produzir os piores cenários que se possa imaginar. Alguns, por exemplo, é com a perda da família. Outros, por exemplo, é com a partida de determinados entes queridos. Outros é com a perda de familiares, de emprego e de trabalho. Outros, por exemplo, é com afetamento da própria saúde e com a descoberta de determinados diagnósticos, por intermédio do qual aquilo já se configura para ele como um morrer, ainda que a morte de fato ainda não tenha chegado sobre o seu próprio corpo. O fato é que, por mais que instâncias coletivas, potestades e os dominadores
das massas, procurem trabalhar essas ênfases a fim de orquestrar o comportamento da maioria. Individualmente, cada um caminha com a sua própria suscetibilidade de imaginação e que se faz deixar sequestrado em uma determinada situação, que tem como principal terreno de fertilidade a nossa própria imaginação, na direção do que seja morte, na direção do que seja o padecer e, consequentemente, a vivência do desespero e do pavor. Eu, irmãos, diz Paulo aos Coríntios, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo não foi lá citando poetas e filósofos, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. Muito provavelmente isso remete à passagem que está descrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, quando Paulo, na cidade de Corinto, começando o seu trabalho de pregação dentro de uma sinagoga, isso vai gerando uma conturbação tal que Paulo sai daquela sinagoga e dá continuidade à pregação numa casa que era contígua à sinagoga. E ali começa-se todo um rebuliço de conscientização, de abertura de entendimento e de multiplicação de significados e de produção de sentido, que aquilo vai desmantelando o saber e a mentalidade vigente no momento, ao ponto de produzir um incômodo tal que determinados judeus, fechando um acordo entre si, chegam até Gálio, que era o procônsul responsável ali em Corinto, e manda que todo aquele trabalho que era conduzido com Paulo fosse interrompido, porque Paulo trazia uma ideia de Deus que não era aceita entre os judeus. E Gálio não quis se envolver, uma vez entendendo que a celeuma que foi formada, ela dizia respeito a palavras e leis e diretrizes dentro da própria cultura judaica. Gálio não quis se envolver com aquilo. E naquilo que os judeus viram que não teriam o apoio dos romanos para estabelecer alguma sentença sobre aqueles que eles interpretavam ser perturbadores de sua própria cultura e religião, eles então começam um espancamento em público diante do tribunal de Gálio. Mas Gálio nem ligava para essas coisas. E aquelas pessoas que eram os principais da sinagoga, que toleravam Paulo, começaram a ser espancadas na frente de todos. E aquele aperto e toda aquela consternação, até que Paulo em seguida teve que ser encaminhado direto para Jerusalém, saindo da cidade, porque tal foi a tensão que foi vivida naquele local. Como fazer o gerenciamento das emoções em situações como essa? Onde você está ali diante da morte, mas não se deixa acometer pelo poder dela, no modo como ela se desdobra dentro de você. E é o que ele fala aqui: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque possivelmente diante de todo esse cenário, as pessoas ainda conseguiam assistir um Paulo ponderado, um Paulo equilibrado, um Paulo centrado, um Paulo amoroso, um Paulo atemorizado, mas não um Paulo descontrolado, um Paulo em fraqueza, mas não um Paulo destruído, um Paulo aflito, mas não um Paulo destruído. Portanto, é essa demonstração do Espírito e do poder que se faz carente em nosso meio, embora o principal poder emanado na cruz é a desse poder que, mesmo em fraqueza, vence e enfrenta a morte. Agora não é essa ousadia perpetrada por boa parte do setor evangélico, essa ousadia infantil que lhes anula o juízo e o bom senso, daqueles que leva eles para o pináculo do templo e faz eles se lançarem lá de cima na confiança de que os anjos os tomarão pela mão para que eles não se arrebentem lá no chão. Uma ousadia que quer fazer espetáculo, uma ousadia que, pela empáfia da própria arrogância, querem fazer Deus de escudo para com a sua própria ignorância e egoísmo. E se esquecem de que quando o diabo, lá no pináculo do templo, disse para que Jesus se lançasse dali, porque está escrito que aos anjos dará ordens para o tomarem nas mãos para que ele não se arrebente. É nessa parte que os evangélicos esquecem a resposta que Jesus dá para o diabo quando diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Portanto, a confiança que nós estamos falando aqui não é da confiança que anula o juízo, não é da confiança que prescinde o bom senso e que coloca as pessoas para, abdicando da própria maneira como funciona a realidade, levá-las egoisticamente a viverem a sua própria realidade em detrimento de outras pessoas que convivem ao seu redor. O nome disso não é confiança em fé, o nome disso é alienação. E não é disso que nós estamos falando aqui. A cruz, ela não promove alienação. A cruz, ela aponta para o poder da ressurreição nos piores cenários de morte, ainda que atualmente o principal cenário de morte que temos adotado, sobretudo como uma consciência solidária, para não nos vermos na responsabilidade, seja de sermos contagiados ou seja de transmitirmos esse mal para o próximo, seja o fato de termos que estar vivendo isolados. E esse isolamento, eu bem sei que para muitos tem tipificado um cenário de morte, porque nos coloca na contramão daquilo que naturalmente a nossa alma demanda, a nossa alma pede. Somos, e isso já é consenso, seres sociais,
que demandam sociabilidade, troca, da melhor maneira possível. E o isolamento social, sem sombra de dúvida, que nos coloca nesse cenário da necessidade de isolamentos e distanciamentos, se não para a própria preservação, para a preservação de outros. Mas e como lidar com essas agruras? Paulo, ele diz que foi em fraqueza, temor e grande tremor que ele esteve entre os coríntios. E a palavra e a pregação dele não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. E é aqui que entra o poder da cruz e da ressurreição. Porque não temos como falar em cruz se isso também já não nos remeter à ideia de ressurreição. Porque onde houve cruz, houve ressurreição. Em Cristo Jesus, a cruz anda de mãos dadas com a ressurreição. E é essa a nossa libertação. Não há cenário cruz onde você possa estar inserido que não possa receber o poder da visitação da ressurreição. É por isso que o poder da ressurreição nos habilita a vivermos os cenários mais inóspitos, sobretudo quando estivermos sendo conduzidos por uma consciência em amor na direção da vida. Na direção da vida. Portanto, meus amigos e irmãos que hoje me ouvem, não temais. Não temais. E não banalizem esse poder disponível a todo aquele que crê. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo refuta uma pretensa doutrina que se fazia apregoar no meio dos coríntios, de que na verdade não havia ocorrido ressurreição. E é interessante que o modo como Paulo refuta essa argumentação demonstra a importância nevrálgica dessa consciência em fé para a vitalização do ser nessa vida de morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: e afinal, versículo 8, depois de todos foi visto também por mim como que por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé
e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. De todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo eles a primícia dos que dormem. Meus amigos, se Cristo não ressuscitou, abrace o seu egoísmo, porque tudo o que se lhe configurar como morte, você precisará compensar da maneira mais desesperada possível. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Agora, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, isso pela fé é a garantia do milagre da vida na nossa disposição mental e espiritual, em detrimento do cenário de vida que possamos viver nessa vida. Experimentemos esse poder e permitamos que essa reflexão habite todas as configurações, as mais sutis até as mais escrachadas, daquilo que se configure como morte na nossa vida. Com isso eu não estou dizendo que nós precisamos forçar. Com isso não estamos convidando ninguém a fazer nenhuma apelação, de modo a procurar contextos desconfortáveis, para que com isso possa se provar a sua própria espiritualidade. Não. A própria vida, no seu curso natural, dá conta de colocar a gente exposto aos cenários mais desfavoráveis. Mas, meus amigos, somos filhos da ressurreição. E aqueles que ainda não viram essa verdade como sendo poderosa para produzir a sustentação da autoestima numa separação, da confiança numa demissão, da redenção num sentenciamento de culpa, de um acolhimento perante o luto, de um consolo diante de uma perda. A ressurreição é o poder do surgimento da vida em todo cenário que da vivência humana possa tipificar morte. E isso não é filosofia, isso é poder para todo aquele que se permite crer. Esse é o poder oculto durante milênios da história humana, mas desvendado em Cristo Jesus e revelado pelos seus apóstolos e hoje disponível. Porém, infelizmente, ocultado do entendimento de muitos, no modo como esse conhecimento ficou tão massificado, que ele agora é envolvido numa espécie de normose. Virou normal. E hoje pessoas se sentem bem só quando vão à igreja. Hoje pessoas se sentem um pouco melhores só quando estão diante de alguma simbolização do sagrado. Mas já não é uma atitude do coração na direção da fé e que produz vida e que produz ressurreição, mesmo nos cenários mais inóspitos de morte, conforme a constituição anímica e psíquica de cada um de nós. Amigos e irmãos, é essa palavra que eu gostaria de deixar, para que não desperdicemos esse tão grande poder, habilitado
para promover a ressurreição em nós. Para promover a ressurreição em nós. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra seja complementada no coração, pelo desabrochar da percepção e das devidas identificações, que permita aos seus filhos, o discernimento, tanto quanto o poder para desarticular todos os tentáculos do medo, da culpa e da morte no ser. Pois esse é o poder que nos assiste em Cristo Jesus. É assim que eu lhe peço e é assim que eu creio, no nome de Jesus.